Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos ver hoje sobre a atmosfera, né, e sua dinâmica. A gente vai começar aí na unidade um do caderno 3 de vocês, tá? Página 532. Abram aí para que vocês possam acompanhar e entender um pouco desse assunto, tá certo? Então, a gente vai ver aí sobre a atmosfera, que no caso, a gente começa a ver, gente, a atmosfera lá no sexto ano, né? E a gente aprende que a atmosfera é uma camada gasosa que rodeia a Terra, né? Simplesmente assim. Então, a gente vai ver algumas coisas relacionadas à atmosfera, né? Como questões climáticas, a questão aí de pressão atmosférica. Então, a gente vai ver várias coisas relacionadas a essa camada gasosa que é tão essencial, né, para a nossa vida, tá certo? Aí, na página 532, ele começa logo falando o seguinte: a climatologia ocupa-se em estudar o clima. Então, ó, a ciência, né, que é responsável por estudar clima, tempo, toda a dinâmica aí da atmosfera, a gente chama de climatologia, tá ok? Aí aqui. Para tal requer o estudo de dados sobre o comportamento atmosférico ao longo do tempo. Como vocês conseguem saber, né, a gente não consegue viver sem respirar. Então, a gente consegue passar algum tempo sem alimento, né? Cerca de 2 a 3 dias sem alimento. A gente consegue permanecer algum tempo sem líquido, né? Sem beber nenhuma espécie de líquido, ou seja, sem água. E a gente consegue viver, né, algum período aí sem algumas outras coisas essenciais, tá? Mas sem respirar, ninguém consegue passar muito tempo, tá certo? Então, por isso que a atmosfera, ela é tão essencial para que exista vida realmente no nosso planeta. A atmosfera, gente, é realmente essa camada de gases, né, e partículas que vão rodear aí a Terra, né, vão envolver aí não só o nosso planeta, né? Tem vários planetas aí que têm atmosfera, embora com uma composição diferente da nossa. Como vocês sabem, a gente teve, né, o processo de formação do planeta Terra, quando a gente tinha o resfriamento realmente das rochas, né? O processo dessas rochas incandescentes estarem em processo de resfriamento, ela foi liberando gases, né? E esses gases foram formando aí essa camada que a gente chama de atmosfera. Claro que a nossa atmosfera primitiva, ela tinha uma composição totalmente diferente. Ela era formada aí por mais oxigênio do que a gente tem hoje em dia, né? Mas ainda assim não era uma atmosfera propícia, né, para a vida no planeta, tá certo? Então, a gente tem hoje em dia a composição da atmosfera formada aí por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, tá certo? A gente vai estar vendo sobre essa composição e também sobre essas camadas de forma mais detalhada ao longo dessa unidade, ok? Vamos começar a entender aí, gente, como é que essa atmosfera ela se comporta, né? Nesse sentido aí de ter a diferença climática, né? E também tem a diferença aí de tempo atmosférico, tá bom? Quando a gente fala em tempo, gente, tempo atmosférico, é um estado momentâneo mesmo da atmosfera, tá? Então, por exemplo, hoje está nublado, hoje está chuvoso, hoje está ensolarado. Isso aí é mudança de tempo, tá? O tempo atmosférico, ele muda o tempo todo, ok? Então, aí é um momento, né, no caso, dessa atmosfera em determinado local. Então, por exemplo, aqui pode estar nublado, em outro lugar próximo, né, pode estar ensolarado. Então, o tempo atmosférico, ele está em constante mudança. Uma repetição contínua, né, desse tempo. Por exemplo, hoje está chovendo. Aí para de chover, faz sol, no outro dia começa a chover novamente. Então, pode haver uma repetição contínua, mas isso não significa que é uma mudança de clima, tá? Então, a gente só quando tem uma repetição desse tempo, por mais ou menos de 30 a 40 anos, é que a gente pode dizer que o clima desse local, ele mudou, tá? Porque o clima, ele demora bem mais tempo,
para ter uma mudança satisfatória, tá ok? Então, o clima, gente, é um padrão, na verdade, do conjunto de condições de atmosfera. Então, por exemplo, uma área que praticamente passa o ano inteiro, né, chovendo, ou então passa o ano inteiro nevando, né? Então, essa área aí a gente vai dizer que tem um clima frio, ou então um clima polar, né? Dependendo aí das condições atmosféricas desse local, tá certo? Então, o clima ele vai ser determinado pela condição geral desse local, tá certo? E ele vai ser mudado aí, ou seja, transformado mais ou menos de 30 a 40 anos. A gente não pode dizer o clima desse lugar mudou só porque ontem estava chovendo e hoje está fazendo sol, tá certo? Isso aí é a mudança de tempo, tá? Então, a principal condição para a gente diferenciar tempo e clima é principalmente a questão de tempo. A gente tem outros fatores, claro, que vão influenciar, né? Mas que aí o tempo é essencial para a gente entender quando é uma mudança de tempo, quando é uma mudança de clima, tá bom? Aí aqui, ó, vamos continuar a leitura. Na página 532, segundo parágrafo, diz assim: importa inicialmente perceber que tempo e clima são fenômenos naturais com significados diferentes. Entendem-se como tempo as variações de curto prazo ou estado momentâneo da atmosfera, que foi o que eu falei aí para vocês agora há pouco. Se hoje está chovendo, amanhã está fazendo sol, essa mudança é apenas uma mudança de tempo, tá? É um estado momentâneo. Continuando. O tempo, portanto, está associado a fatores como luminosidade, nebulosidade do dia, umidade, precipitação, tá? Que é chuva, temperatura, visibilidade, vento e etc. Lembrando, gente, que vento é quando o ar ele está em movimento, tá? O ar ele está o tempo todo em locais, claro, né, onde a gente tem a atmosfera. O ar pode se movimentar, aí a gente chama isso de vento, ok? Continuando. Já o clima é o resultado de registros históricos e a descrição da média diária e sazonal de eventos que ajudam a descrever uma região, sendo que as estatísticas baseiam-se em várias décadas de observação. A palavra clima deriva do grego e significa inclinação. Na antiguidade, havia a crença de que a inclinação da Terra era a única responsável pelos diferentes tipos de clima. Para conseguirmos definir o clima de uma região, é necessário observar suas variações históricas por no mínimo 30 anos, como eu falei para vocês agora há pouco. O clima, gente, ele tem uma grande influência sobre os locais da Terra. Por exemplo, se eu digo assim, a gente tem um clima tropical nesse local, vocês já sabem que é uma área que está bem mais próxima à linha do Equador, né? Se eu digo assim, esse local tem um clima polar, então ou está próximo ao Polo Norte ou ao Polo Sul, ok? Se eu digo assim, esse local tem um clima mediterrâneo, né? Então são locais próximos a áreas litorâneas, tá bom? Então, o clima, ele realmente precisa, né, ser estudado por essa repetição, na verdade, de tempo atmosférico, para que a gente tenha uma mudança climática, tá bom? Vamos continuar. Aqui diz assim: o objeto de estudo da climatologia é a atmosfera, ou seja, tudo que existe na atmosfera, gente, é toda essa dinâmica da atmosfera, clima, pressão atmosférica, tempo, então tudo isso aí é estudado pela climatologia, tá? Então a climatologia pega a atmosfera, estuda toda a dinâmica dela, tudo que diz respeito a essa parte da esfera gasosa da Terra, ok? Continuando, com aproximadamente 800 quilômetros de espessura, aproximadamente, tá, gente? Pode ser mais, pode ser menos. Por quê? Tem alguns locais que você pode pesquisar, que você vai encontrar aí. A atmosfera tem mais ou menos 1.000 quilômetros, tá? Então, é uma coisa mais ou menos aproximada. Continuando, ó, a atmosfera é composta em grande parte de nitrogênio, 78,08%,
de oxigênio 20,95% e de outros gases 0,97%. Gente, esses outros gases, né? No caso aí pode ser o gás carbônico, o gás hélio, né? A gente tem vários gases aí que compõem realmente a atmosfera junto com o nitrogênio e o oxigênio. A gente também tem vapor de água, tem poeira, tem partículas provenientes da poluição. Então, tudo isso aí junto, né, forma essa camada realmente gasosa, tá? E a gente vai dividir essa camada gasosa em 5 camadas, tá certo? A gente vai ver agora um pouco detalhado essas 5 camadas aí da atmosfera. Aqui diz assim, ó. No estudo da atmosfera, pode-se subdividir em camadas de acordo com o perfil vertical médio de temperatura. As características das camadas são... Gente, observe essa imagem aí do lado, ó. Vocês estão vendo que a gente tem aí a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, que a gente também chama de ionosfera, e a exosfera. Vocês estão vendo que a gente tem pontos diferentes, né, da atmosfera. Algumas camadas são maiores, outras são menores, né, como a troposfera, por exemplo, que é a camada que está mais próxima à crosta terrestre. Ela é uma camada bem menor, mas nem por isso deixa de ser tão importante quanto as outras. Aliás, ela pode ser considerada até a mais importante, né, dependendo do ponto de vista. Por quê? Porque é nessa camada aí da troposfera que acontece toda a dinâmica que a gente consegue observar, tá? Na troposfera, que é essa camada mais próxima da superfície, é onde acontece tudo que a gente consegue observar a olho nu, né? Inclusive é nela também que a gente tem os fenômenos meteorológicos, como a precipitação, no caso a chuva, né? Os furacões, os ventos, né? Tudo que acontece aí nessa camada principal aí, que é a troposfera, que é a camada que está próxima a nós. Então, quando a gente vê qualquer coisa no ar, né? Pássaros, helicóptero, poluição, as nuvens, tudo isso está nessa primeira camada aí, que é a troposfera, ok? Então, é na troposfera que acontece aí boa parte da dinâmica, né? Que condiz aí com a nossa realidade, tá bom? Aí aqui diz assim, ó. Vamos fazer a leitura. Troposfera se estende a uma altitude média de 12 quilômetros e nela a temperatura decresce com a altitude. Nessa camada, a taxa de variação vertical da temperatura tem valor médio de 6,5 graus por quilômetro. Essa taxa, na realidade, é muito variável. Algumas vezes a temperatura cresce em finas camadas, caracterizando uma inversão de temperatura. A troposfera é o principal domínio de estudo dos meteorologistas, pois é nessa camada que ocorrem essencialmente todos os fenômenos que em conjunto caracterizam o tempo. Então, a mudança de tempo, o tempo mudou hoje. Então, tudo isso ocorre nessa primeira camada aí que é a troposfera, tá? Aí aqui na troposfera, as propriedades atmosféricas são facilmente transferidas por turbulência de grande escala e mistura. O seu limite superior é conhecido como tropopausa. Gente, a tropopausa é como se fosse a parte limite mesmo da troposfera, para a gente mudar de camada, tá? Para a gente ir para estratosfera. Gente, a estratosfera é a camada onde a gente tem a camada de ozônio, tá? Essa camada que tem um gás ozônio que protege a Terra, né? Porque ela absorve a radiação ultravioleta do Sol, ou seja, os raios ultravioletas, quando entram na atmosfera, eles são absorvidos por essa camada de ozônio que está na segunda camada da atmosfera, chamada de estratosfera. Então, por isso que ela é muito estável, tá? Nessa camada aí da estratosfera é onde os aviões a jato, eles circulam, né? No caso, eles passam aí acima das nuvens, eles circulam aí nessa segunda camada que é a estratosfera. Nessa camada aí, gente, da estratosfera, ó, vocês vão conseguir observar aí na página 533, a gente tem aí na leitura dizendo o seguinte: estende-se aproximadamente entre 12
1.050 quilômetros. Vocês estão vendo que ela é uma camada bem maior do que a troposfera. Aí diz assim: a temperatura permanece quase constante e depois cresce até o topo da estratosfera, chamada de estratopausa, que no caso é a camada limite dessa segunda camada da atmosfera. Temperaturas mais altas ocorrem nessa camada porque o ozônio está aí concentrado. Esse ozônio absorve radiação ultravioleta do Sol, consequentemente, a estratosfera é aquecida. A camada de ozônio, gente, como vocês já sabem, se a gente não tivesse essa camada de ozônio, a gente receberia a radiação ultravioleta da maneira que ela entrasse na atmosfera. Então, os raios solares, da maneira que eles entram na Terra, né, a gente ia receber eles da mesma forma e a gente ia sofrer, né, algumas consequências, como câncer de pele, envelhecimento precoce, né, danos na nossa visão. Então, são vários problemas aí ocasionados pela camada de ozônio, né? Pelos raios ultravioletas, aliás, se a gente não tivesse a camada de ozônio, tá bom? Então, ó, há alguns locais que a gente tem buracos na camada de ozônio. A camada de ozônio ela está sendo destruída, né? E isso está acontecendo, gente, pela grande quantidade, né, de gases que a gente está emitindo para a atmosfera. Esses gases são os CFCs, né, que são os clorofluorocarbonetos, que tem inclusive aí em vários produtos que a gente usa, como desodorantes aerosóis, né, sprays de cabelo, entre outras coisas. A gente também vai ter aí, no caso, o óxido nítrico e também o óxido nitroso. A gente também tem aí o dióxido de carbono, né, que é emitido aí pela poluição, tá certo? Então, tudo isso que a gente lança realmente aí na atmosfera é responsável por ter aí essa diluição, né, ou essa destruição da camada de ozônio, tá bom? Então, essa camada de ozônio fica aí na segunda camada que a gente chama de estratosfera. A terceira camada, gente, que a gente chama de mesosfera, é uma camada posterior à estratosfera, né? Ou seja, está acima, em que a temperatura novamente decresce com a altura até a mesopausa, que é a camada limite, tá certo? Ela está em torno aí de 80 quilômetros, onde atinge aproximadamente 90 graus negativos, né? Então, é uma camada muito fria, tá? Onde a gente tem também um ar muito rarefeito, ok? Então, gente, a mesosfera, ela é a terceira camada, né? Ela vai ter temperaturas muito baixas e vai ter aí o ar rarefeito, tá certo? A quarta camada, ó, a termosfera, a gente também chama ela de ionosfera, né? Porque é uma camada eletrificada, gente. Ela tem uma grande concentração de íons e elétrons livres. No caso, esses elétrons, né, esses íons, eles ajudam aí a refletir as ondas de rádio. Então, a gente consegue receber sinal de transmissão de rádio, sinal de internet, sinal de TV, através aí desses íons e elétrons que estão nessa camada chamada termosfera ou ionosfera, tá? Aqui no livro de vocês diz assim: a temperatura é inicialmente isotérmica e depois cresce rapidamente com a altitude, como resultado da absorção de ondas muito curtas da radiação solar por átomos de oxigênio e nitrogênio, ok? Por último, ó, a gente vai ter aí essa camada exosfera, tá, gente? A exosfera é a camada mais externa da atmosfera. Ó, aí no livro de vocês diz assim, ionosfera, né? Localizada entre as altitudes de 80 a 700 quilômetros na termosfera. Essa camada ou região apresenta concentração relativamente alta de íons. Na ionosfera ocorre também o fenômeno da aurora boreal no hemisfério norte ou aurora austral no hemisfério sul.
Com certeza vocês já viram, né, várias imagens aí na internet da aurora boreal, da aurora austral, que ocorre aí mais próximo aos polos. Então, é aquela onde vocês realmente conseguem ver uma reflexão de luzes, né? Uma combinação, na verdade, de luzes no ar, tá certo? Então, ocorre aí nessa camada chamada de ionosfera, certo? Então, as auroras estão relacionadas ao vento solar, um fluxo de partículas carregadas de prótons e elétrons emanados do Sol com alta energia. Quando essas partículas se aproximam da Terra, são capturadas pelo campo magnético do nosso planeta. E quando esses átomos e moléculas retornam do seu estado energético excitado, emitem energia na forma de luz, o que constitui as auroras, tá? Aí, por último, a exosfera, né, que é a última camada aí, a camada mais externa da atmosfera, é na qual orbitam aí os satélites artificiais. A gente envia, né, satélites artificiais para a atmosfera, né, para que a gente tenha aí essa emissão aí também de sinais, né, tanto internet e entre outras coisas. Aí no livro de vocês diz assim: exosfera, a última camada da atmosfera é a exosfera e nela há pouquíssimo ar, tá certo? Então, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os elementos e os fatores climáticos, ok? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.